O Eribaldo Maia é professor formado em História, mestre em Filosofia e psicanalista, e o Felipe Leão é graduado e mestre em Geografia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, na UERJ, e crítico de cinema associado à Associação Brasileira de Críticos de Cinema, a Abracine. Dito isso, então, boa noite, professor Felipe Leão, boa noite, professor Eribaldo Maia. Sejam bem-vindos aqui ao Noite Brasil / Cultura Brasileira agora, né? A gente tem esse programa mais estendido. Sejam bem-vindos, então, novamente aqui, porque vocês dois já vieram ao programa aqui e agora estão juntos para a gente trocar essa ideia, conversar. Já falei um pouco aqui sobre mais ou menos o que a gente vai falar a respeito. Então é isso. Boa noite para vocês. Boa noite. Boa noite, Thalita. Boa noite, pessoal. Bom, olha só, eu estava conversando aqui com a nossa audiência, Eribaldo e Felipe, sobre um pouco do porquê que eu os convidei para estar aqui, né, para a gente trocar essa ideia, que não é necessariamente um debate, que na verdade é só uma conversa mesmo, que eu vou trazer aqui algumas perguntas a partir dos conteúdos que eu fui acompanhando, que vocês colocaram nos canais de vocês, e para a gente trocar uma ideia. E aí tem 2 vídeos, que eu até vou colocar a capa deles aqui, que eu me baseei um pouco para falar. São vídeos que já tem um tempo, né? Tem ali acho que 1, 2 meses, mais ou menos. Esse é o professor Felipe falando fazendo um react, né? Sobre um vídeo que o Eribaldo fez sobre a questão do filme Ainda Estou Aqui. E esse outro, que é um outro vídeo, que o Eribaldo Maia faz um react de uma entrevista no podcast, que o Ian Neves dá uma resposta a respeito da questão da arte, da visão instrumental da arte, etc. E aí houve outros vídeos também que se desdobraram a partir desses vídeos. Então, só trouxe esses 2 porque eu fundamentei um pouco as minhas perguntas aqui, as provocações que eu vou trazer para vocês conversarem a partir desses 2 vídeos. Bom, dito isso, gente, só quero pedir para vocês aqui reforçar para que mandem perguntas, façam comentários, não se esqueçam das membresias aqui, de fortalecer o canal, pedir engajamento para quem está chegando aqui e não curtiu a live, curtam a live, compartilhem a live para a gente poder ampliar sempre a nossa audiência. E é isso. Pessoal quer treta, estão falando aqui, viu, gente? Bom, vamos começar então. Olha só. Eu vou trazer algumas perguntas aqui e aí eu deixo em aberto aqui para vocês responderem, conversarem, a gente vai tocando dessa forma, tá? Como eu disse, não é debate, então não tem tempo para um ou para outro, é realmente uma conversa que vai sendo, a gente vai aqui na fluidez dela mesma, tá? Bom, e aí dito isso, eu vou colocar aqui essa questão. As escolhas, as preferências culturais que as pessoas, né, têm, música, cinema, teatro, literatura, as artes em geral, elas devem necessariamente ter uma conexão com a realidade e, a partir disso, construir uma crítica? E aí, dito isso, a alienação, de alguma forma, ela não deve existir na arte? Ou se ela houver, ela não é arte? Ou ela é uma arte ruim? Quer começar, Eribaldo? Pode ser. Veja, eu acho o seguinte, eu acho que toda arte, mesmo mais desconexa, entre aspas, assim, surrealista, umas coisas assim, ela diz algo do nosso tempo. Até a forma como a gente imagina a partir de um lugar, de um tempo, de um universo simbólico que vai determinar como a gente faz arte, por mais que essa arte esteja muito, muito, muito distante da política, ela ainda fala da polis da qual nós vivemos, de alguma forma. Então, acho que, de certa forma, a arte sempre fala do nosso tempo. E a arte, e as pessoas não precisam, a arte não precisa nada. A arte não precisa ser nada, inclusive. Ela pode ser qualquer coisa que ela tiver disposta a ser. Dito isso, eu particularmente eu tenho um problema com o conceito de alienação, com o termo alienação. Qual é o meu problema com o conceito de alienação? É que geralmente a ideia de alienação dá a entender de que tem alguém não alienado falando que tem alguém alienado. Só que todo mundo está bebendo da mesma vida, da mesma sociabilidade que produz essa alienação. Então, como é que eu, ser celestial, estou capaz de apontar uma alienação numa vida que é por si só produtora de alienação? Percebe? Tem
Então, é uma coisa meio paradoxal no conceito de alienação. Então, eu acho que a arte, de certa forma, ela vai ser tão contraditória quanto é a nossa sociedade na maioria das vezes. E dito isso, a gente pode tirar muitas possibilidades de analogias, de leituras críticas, mesmo quando, às vezes, uma obra, ou uma peça, ou um filme, ou que diabo quer que seja, esteja muito longe de ter tido a intenção de ser crítico para a direita, para a esquerda, para quem quer que seja. Mas você pode fazer essa leitura a partir dessa arte. E a partir disso, a gente pode disputar o significado de uma determinada obra de arte. E aí sim é um elemento muito importante. É a gente disputar o sentido da arte, né? E aí, ao disputar o sentido da arte, a gente vai, inclusive, determinar novas possibilidades de fazerem artísticos também, de certa forma. Perfeito. Posso? Opa, pode ir. Assim, eu tô de acordo com o que o Eribaldo trouxe aqui, no geral. Eu acrescentaria uma questão que, assim, para além da disputa da arte a posteriori, a gente pensar que a arte em si, ela não se dá a partir de um grau zero da escritura, né? Ou seja, a gente parte de um pressuposto de que não só o espectador e, portanto, aquele que assiste a uma obra, contempla uma obra, seja ela cinematográfica ou não, tem a capacidade de entregar a ela determinado sentido. Mas também aquele que realiza. Aquele que realiza, ele está inserido dentro de um contexto histórico, e dentro desse contexto histórico ele pratica não só o tema, como o estilo o qual ele deseja transmitir aquilo. E esse sujeito que pratica, ele também está carregado de todas essas contradições de um sistema produtivo no qual estamos inseridos. E nesse sentido, claro, por pensarmos que esse grau zero da escritura, que essa neutralidade, que esse não enviesamento poderia ser possível, a gente cai também numa grande contradição disso tudo. Porque, sim, a arte ela não deve nada. A arte não deve ser nada. Ela pode ser, né? Mas ela não deve nada. Ao mesmo tempo em que a gente deve também partir de uma premissa inicial de que, ainda que ela não deva ser nada, ela é. Sabe? Ela é porque ela está num contexto específico, ela está presente numa sociedade que produz ideologia. Que, por produzir ideologia, atua diretamente nesses imaginários, tanto daqueles que contemplam quanto daqueles que produzem. Então, a grande parada que a gente precisa ter em mente é assim, por exemplo, eu sempre fui, por muito tempo, adepto da ideia da arte inútil, né? Da inutilidade da arte. Eu acho que é um conceito muito importante e muito bonito, de alguma maneira. Mas ele vai até determinado lugar. Porque quando bate na barreira da ideologia, a gente percebe a utilidade que se entrega à arte dentro de um sistema produtivo, dentro do capitalismo. E aí a ideia de inutilidade da arte acaba sendo um grande idealismo, uma grande nuvem, na verdade, para não usar a palavra idealismo, onde a gente não consegue exatamente acessar, senão no mundo das ideias. Então, eu gosto muito da ideia da arte inútil, eu gosto muito da ideia de que é possível pensar a arte como ela não deva ser nada, e ela de fato não deve ser nada, ainda que a gente deva pensar nesse realizador e nessa obra, não somente a posteriori, portanto, na disputa a posteriori, mas na disputa das práticas. Mas aí, a arte, quando ela não é, digamos, um panfleto ideológico, ela não parte dessa premissa, ela não tem qualidade? Ou seja, a arte que ela é, digamos, Eribaldo, desculpa, cortou muito a sua fala para mim, porque minha internet tá péssima, então eu não ouvi a parte que você fala do conceito de alienação, tá? Então eu vou usar novamente aqui só porque tá aqui na minha formulação, mas você pode, reformular aqui, porque eu não ouvi realmente a sua resposta nesse ponto.
Mas a minha pergunta, só voltando no meu questionamento, se a arte ela não tem como pretensão, por exemplo, ser um panfleto, ela não tem como pretensão ter esse caráter ideológico, isso é um critério de qualidade? E quando você, por exemplo, não quer. Se não for isso, a alienação, uma arte que ela. Não é necessariamente que ela serve para alienar, mas que ela não tem nenhuma pretensão para fazer nenhuma convocação ou deixar qualquer tipo de aprendizado. Ela é ruim? É uma arte ruim, essa arte que não tem essa pretensão? Eu acho o seguinte, eu concordo demais com o que o Felipe colocou agora, eu acho que foi um adendo importante para o debate. Eu acho assim, para te colocar novamente, Thalita, esse ponto, a arte não tem que ser, mas isso não significa, como o Felipe colocou, que ela não seja. E assim, a obrigatoriedade dela ser é que é um problema, dela ser o que quer que seja, ser inútil ou ter que ser partidário, ou ter que ser isso, ou ter que ser aquilo. Esse, para mim, é um problema, você reduzir a possibilidade a um tem que ser alguma coisa. Então, ela pode ser inútil, útil, um panfleto, pode ser entretenimento, pode ser para fazer chorar, refletir, estourar os miolos, enfim, várias coisas. Ela pode ser qualquer coisa. E ela pode ser muito boa ou muito ruim em qualquer uma dessas vertentes. Então, tem filmes politizados, explicitamente politizados, que são maravilhosos. E tem filmes que têm pouquíssima pretensão política, que são horríveis. E tem filmes politizados que são muito ruins, que é o panfletário no sentido pejorativo do termo, né? Porque é isso, o Manifesto Comunista é um panfleto. E é um panfleto maravilhoso. Né? O Manifesto Comunista é um panfleto maravilhoso. Então, acho que o ponto vai mais de... Eu acho que o que motivou é mais peguei como alvo ali, para fazer um debate também sobre a política cultural soviética, enfim, né, a partir dali, né, o React tem essa coisa meio ruim de você pescar do nada a fala de alguém, e que meio que meu problema com a política cultural soviética foi esse. Eu entendo que é um contexto histórico, disputas houveram ali, que terminou redundando aquilo. Então, o contexto dessa política cultural, de tem que ser de uma determinada forma, é que é o meu grande problema. Por exemplo, Cuba, eu acabei de ler um livro que são os debates culturais dos anos 60, e que tem inclusive textos do cara que fez Morangos e Chocolate, me esqueci o nome dele. Chocolates e Morangos, enfim. Tomás Gutierrez Alea. Enfim, e ele está debatendo, justamente criticando uma galera que estava tentando mimetizar a política cultural soviética, e ele estava criticando fortemente, chamando uma galera de dogmática, esse tipo de coisa, e uma outra galera que estava ali dentro do debate, defendendo o oposto. Então você via as duas posições. Claro, houve uma posição majoritária, mas houve um debate maior, um debate mais aberto entre vertentes e envolvendo os realizadores. E, de certa maneira, o cinema cubano ele foi a arte que teve maior possibilidade de abertura em relação, por exemplo, a outras artes, como a literatura, enfim. Né? Então, houve isso. Então, acho que o ponto é que o posicionamento da arte, se ela é inútil, ideológica, para entretenimento, como alguém colocou no chat, né? A arte da indústria cultural é uma merda. Eu não acho, não. Eu comecei a gostar de cinema, inclusive, que me levou a filmes cabeçudos, né? Filme de arte, como o pessoal chama, enfim, essas coisas, graças ao filme hollywoodiano de porradaria explícita, assim, Van Damme, Schwarzenegger, Stallone. Enfim, foi graças a essa galera que eu cheguei num Godard da vida, né? Nessas outras coisas. Então, eu acho muito importante. Agora, como tudo no capitalismo, também tem seus problemas, né? O problema da distribuição, do acesso, enfim. E que também vai ter esses problemas no socialismo, a gente não endeusar o socialismo. Então, eu acho que a arte, você não tem que ter necessariamente como padrão de qualidade esse posicionamento. O que vai ser o padrão de qualidade são outros critérios, né? Enfim, que talvez até o Felipe possa colocar melhor por ser o cara do cinema, né? Que vai poder falar melhor desses critérios que o pessoal do cinema entendem muito melhor. Porque meu critério é eu vi, eu gostei, é bom. Né? E debato muito por aí, né? Fazendo analogias com a filosofia e etc. Né? Então, eu acho que o que é mais importante dentro dessa percepção
trazendo para o mundo do socialismo, é entender que o socialismo é uma sociedade como qualquer outra e vai ter os seus problemas e seus defeitos em relação às políticas culturais. Vai ter limites da circulação cultural também, né? Essa história de que no socialismo tinha censura nas artes, mas tem censura nas artes no mundo inteiro. Né? Então, o problema, qual é o alcance dessa censura, se isso foi um problema. Vamos escutar os realizadores, os artistas, né, como eles viviam. Então, por exemplo, em Cuba tem uma galera que é meio puta assim, mas que você vai ouvir as questões, você vai perceber isso na União Soviética também, e também perceber até que ponto essa política cultural foi um enrijecimento ou não do processo de fazer artístico, que, ao meu ver, houve um enrijecimento. Então, você pega um potencial criativo que tinha nas artes na Rússia desde o final do século XIX até o início do século XX, e isso meio que, de certa forma, vai sendo enrijecido em diversas esferas artísticas. Ao ponto que, por exemplo, isso reverbera em outros lugares. Só para encerrar, isso reverbera em outros lugares. Por exemplo, no PCB, teve uma treta entre Jorge Amado e Graciliano Ramos, onde Graciliano Ramos ia sendo expulso do PCB porque ele não fazia uma arte do estilo do realismo socialista. Então, acho que o problema não é uma arte ser panfletária, ou ser politizada, melhor dizendo, né? Porque panfletária tem um jargão negativo, né? Politizada. O problema é ela ser ruim. É não pegar as pessoas, né? E não necessariamente no sentido de que essa arte vai pegar a pessoa e vai produzir a revolução amanhã, porque a recepção artística ela é muito subjetiva. Então, e aí para concluir de verdade, né? Por exemplo, um dos livros que eu li, não era uma pessoa muito politizada, li e achei que era um livro super esquerdista, me politizou muito, foi George Orwell. Aí, quando eu cheguei no marxismo, eu descobri que não podia, que ele era direitoso, agente da CIA, esse tipo de coisa. Então, quando você lê, recebe uma obra de arte, não vem com um manual de instrução. Você vai receber desse jeito e vai se tornar um próximo bolchevique ou um direitoso absoluto. Tem gente que vai assistir um filme direitoso e vai ter uma percepção, às vezes, de esquerda do filme. Então, o que vai definir que o filme é bom ou ruim são questões artísticas, enfim, uma série de questões que aí deixo para Felipe falar melhor. Assim, eu costumo falar pra galera lá no meu Felipe, canal. desculpa só te interromper, antes de você falar, eu só queria pedir, porque nos vídeos de vocês, e vocês falam isso sempre, vocês explicam o que é o realismo soviético. Só para quem talvez nunca ouviu falar, se puder só explicar muito brevemente o que é isso, para a gente poder. É isso, porque de repente tem alguém da nossa audiência aqui que não está familiarizado, o que é o conceito, o que foi exatamente. Só falar rapidamente e explicar, tá bom? Tá. O realismo socialista ele vai ser um movimento artístico que vai se intensificar na União Soviética a partir do final ali dos anos 20, na verdade, na União Soviética, no cinema mais especificamente para tratar do meu assunto, que vai ter como característica justamente essa mudança de percepção de uma determinada sociedade num contexto histórico específico, que era uma União Soviética pós-revolução, pós-revolução de 17 e etc., e que via uma necessidade de inclusive de educação social, e aí, portanto, todo esse debate do que a arte deve ser ou não deve ser, porque o realismo socialista vai ser utilizado como uma estética específica de uso utilitário para uma determinada sociedade, num contexto onde a União Soviética vinha sendo ameaçada de invasão, mas também não só isso, de um contexto ali da década de 20, onde a gente tinha contra-revoluções, etc., e a gente tem uma mudança muito específica no estilo e na forma que a arte tratava, sobretudo no cinema, nesse contexto. Porque a gente vivia ali na década de 20 o construtivismo russo, né? No cinema. O construtivismo russo e a montagem soviética como modelos de cinema e movimentos de cinema vanguardistas. E, portanto, com muita experimentação formal. Eu costumo fazer eu costumo trazer para a galera essa diferença entre o que foi o construtivismo e o realismo socialista, justamente nessa percepção do que é tema e do que é forma. Porque se de alguma maneira o construtivismo russo e a montagem soviética, muitas aspas no que eu estou falando, priorizavam a forma e o estilo em detrimento do conteúdo, isso não significa que não havia conteúdo nesses filmes, muito pelo contrário, se você vê um filme do Eisenstein, como A Greve, Encoraçado Potemkin, ou
Outubro são filmes extremamente politizados, mas que se vestem sob uma máscara, sobre um estilo muito mais exuberante, digamos assim. Então é possível, antes de ver o conteúdo, ver a forma dele. No caso do realismo socialista, justamente por conta desse interesse de se conectar e de se comunicar de maneira mais direta com o seu espectador, e portanto com a população, há uma subversão desses valores e, portanto, o tema ganha muito mais valor do que a forma. Isso não significa que deixa de ter forma, que deixa de ter estilo, mas que esse tema ganha muito mais valor. E são temas que, sobretudo, são educativos, que trazem a figura do líder, que traz figuras sobre os interesses específicos da sociedade, o realismo socialista sendo uma estética oficial. Então, é mais ou menos por aí que a gente vai ver essa diferença, essa grande diferença dentro desse contexto histórico. Agora, e aí eu já entro nessa parte também mais para frente, mas sobre a questão da indústria cultural que o Eribaldo Maia trouxe, e é mais uma vez um adendo, porque eu concordo perfeitamente com o que ele trouxe, quando o nosso colega no chat falou sobre tudo que a indústria cultural fez, é uma grande porcaria, etc., assim, primeiro, a gente precisa entender que o que seria essa indústria cultural, no final de contas? É primeiro definir o que é essa indústria cultural, porque quando deixa de ser? Entende? Porque quando a gente vai definir o que é, a gente precisa entender aonde que ela deixa de ser. E a gente entendendo que vivemos dentro de um contexto de modo de reprodução capitalista e, portanto, a arte sendo inserida dentro de um contexto onde ela torna-se mercadoria, onde sua função deixa de ser especificamente a função arte e torna-se a função lucro, ganhar a função lucro, ora, onde que no capitalismo a arte deixa de ser indústria cultura? Em que lugar que ela deixa de ser? Tá? E eu não estou dizendo que não é possível fazer arte que lute contra, que seja antissistêmica, mas vai estar dentro do sistema. Entende? Essa que a gente começa dessa maneira. E aqui a gente puxa o Adorno para o debate para falar sobre isso, né? Só que o Adorno tem uma série de limitações para falar. Ele é um dos caras que vai discutir indústria da cultura, etc., mas cheio de limitações nesse debate, justamente porque para o Adorno tem muito do que a gente começou com a pergunta. Ora, então não tem caminho, sabe? A indústria da cultura é tudo uma merda. Então, se é tudo uma porcaria, isso aí tem que acabar. Sabe? Sendo bastante grosseiro no que eu tô falando, né? Pro Adorno, o cinema, ele é uma arte que, por si, é abocanhada, ela é engolida por essa indústria da cultura e não tem escapatória, sabe? Aí você pega o Benjamin, por exemplo, e já vai na contramão disso tudo. Porque ele vai falar assim, olha, é possível dizer, a partir do Adorno, que a indústria da cultura produz alienação. Tá bom, eu entendo os conceitos do Adorno, mas aí o Benjamin fala assim, e o Charlie Chaplin? E o Chaplin? Sabe? Ele tem um capítulo inteiro, um tópico inteiro no Obra de Arte na Era da Sua Reprodutibilidade Técnica para falar especificamente do Chaplin. E o Chaplin? O cinema, claro, é essa arte da reprodutibilidade técnica, é essa arte de reprodução em massa, inserido sob um contexto de mercantilização e da produção mercadoria da coisa. Mas e o Chaplin? Ele não produz esse conceito específico no espectador, essa suposta desalienação nesses sujeitos? Sabe? Então é possível a gente pensar uma arte que possa discutir criticamente a sociedade, ainda que não seja necessário fazer isso. E aí o que o Oribaldo disse pra gente nessa questão de ser bom ou não, independente de ser político, parte um pouco disso. O Chaplin fazia cinema bom, independente de ser político. Sabe? Assim como existem outros cineastas que não são exatamente cineastas que estão vinculados ao campo da esquerda, pegar o Hitchcock, por exemplo, é o meu cineasta, tá aqui o pôster atrás de mim. E é um cara que a gente pode dizer que não tá longe de ser um cara de esquerda. É um britânico que faz cinema nos Estados Unidos,
que não teve nunca na história política dele vinculada a partidos de esquerda ou movimentos políticos de esquerda, mas que é isso. Acho que produz e foi um dos maiores cineastas da história do cinema. Então, a gente precisa ter esse cuidado quando vai falar da indústria da cultura, de achar que, assim, ora, então, a indústria da cultura faz sempre faz porcaria, e o que a gente faz a partir de agora? Então, vamos acabar com tudo. Eu acho que não é exatamente esse o caminho. 2 pontos. Não sei se, Eribaldo, você quiser complementar, antes de eu passar para uma. Na verdade, não é um outro ponto, acho que só complementando, Eribaldo, se quiser falar, pode Não, pode falar. seguir, falei que Não? só na Tá. outra vez. 2 pontos aqui, um pouco a partir dessa fala da questão da indústria cultural. Vocês não acham também que faz parte do processo da indústria cultural se apropriar do que é cultura popular e fazer disso indústria cultural? Isso é um ponto que eu queria ouvi-los. E o segundo ponto, enquanto eu ouvia vocês, assim, aqui, também os vídeos que vocês produziram, tem algo que me colocou para reflexão que eu queria também ouvi-los. Vocês não acham que também parte daquilo que a gente entende como uma arte engajada ou que está oferecendo ali algum tipo de mensagem que seja, não parte de quem está prestigiando essa arte? Que, por exemplo, eu vou dar um exemplo meio besta, mas enfim, só para ficar aqui, para ilustrar. Tem uma música do Negritude Júnior, que fez bastante sucesso nos anos 90, que chama Gente da Gente, que basicamente é um relato ali do dia a dia do trabalhador, e que a introdução, inclusive, dessa música é uma conversa do Netinho de Paula com o Mano Brown, e o Mano Brown fala poder para a maioria, e faz ali um chamado, e a música, que é um pagode, e ele fala, esse samba é pra gente da gente, que vive a pegar no batente, com o sol, com o churro doente, que sabe que tem que trabalhar. É um clássico do pagode 90 aí, e eu sempre, quando eu vou falar dessa música, eu falo, gente, isso é um hino da classe trabalhadora brasileira. Só que isso sou eu que estou falando, entendeu? Então, assim, meu questionamento aqui para ouvi-los é, primeiro, essa questão da indústria cultural, né? Se ela faz parte também do processo de indústria cultural se apropriar de algo que é popular, para ficar no exemplo do pagode mesmo que seja, né, da própria indústria da música no Brasil, né, pagode, sertanejo, etc. E 2, se de repente aquela arte, um filme, sei lá, Bacurau, por exemplo, para ficar nesse outro clássico também que suscita muita reflexão, muito debate. Tem gente que vai assistir Bacurau e vai falar: "Ah, filme massa, ok, legal, o povo decapitando lá os cuzões do cacete", desculpa, eu vou falar palavrão aqui, viu, gente, estadunidenses, e tem gente que vai achar: "Nossa, incrível, revolucionário, etc", e isso vira um grande debate, inclusive, né, que é quase um fetiche de uma esquerda, digamos, cirandeira, etc. Mas então, minha pergunta, para ouvi-los é isso: vocês não acham que muitas vezes também é aquilo que a pessoa, com o repertório dela, com o acúmulo dela, e quando ela vai prestigiar aquela arte, ou a música, ou o cinema, que seja, ela vai dar este caráter? Nossa, aquilo é foda, aquilo tá chamando a gente para a revolução, etc. Quando tem gente que vai simplesmente ver um filme e vai falar: ah, tá bom, massa, legal, gostei. E, por exemplo, eu adoro Jogos Vorazes, acho que dá uma baita de uma mensagem Jogos Vorazes. Eu sei que, né, tem gente que vai assistir e vai falar: Tá, é mais aí uma produção, né, da indústria cultural, né, estadunidense, etc". Então fica aí essas 2 questões que eu queria ouvi-los, né, como é que vocês observam essa questão de quem está prestigiando a arte, e ela que acrescenta, coloca este valor para aquilo que ela está prestigiando. Pô, a indústria cultural ela faz isso demais de pegar as coisas populares e colocar dentro da caixinha da forma mercadoria, assim. Ela é muito boa em fazer isso, assim. E isso ainda aparece dentro do capitalismo como democratização. Você está democratizando a parada. Que foi a gente inclusive teve uma conversa que foi muito por esse caminho, que era sobre o brega, né? A gente conversando sobre o brega pernambucano e como o brega pernambucano está hoje nesse processo de higienização para se transformar numa mercadoria.
né? Então você está criando grandes artistas, grandes mega produções, aí o ingresso do show já fica caro. Enfim, já muda a forma de produção, e inclusive de circulação e de produção do gênero musical, que sempre tinha uma circulação muito de bairro, né? Porque as pessoas eram do bairro, viviam no bairro, conheciam o bairro, faziam o show no clube do bairro e etc. Então ele é muito bom, mas é muito bom, por exemplo, aqui no cinema, dentro da galera que trabalha de cinema, eu falo isso, eu divido a casa com o meu afilhado e a companheira dele, e eles são do cinema, trabalham em cinema, e assistam, quem puder, o curta documental do Pagode do Didi, muito bom, maravilhoso, padrinho dando uma indicação aqui. E que parte do debate da galera do cinema aqui é justamente que cinema pernambucano virou uma grife. Então vem um monte de cineasta de fora para cá porque quer fazer cinema pernambucano. Porque o filme pernambucano virou grife. Enquanto o filme pernambucano se fez filme pernambucano, aquela coisa meio roots, meio raiz, né? Com um monte de dificuldade, marginalizado do eixo, né? Aquela coisa que o pernambucano adora também de se colocar, é nós contra o eixo e esse tipo de coisa, né? Então meio que virou uma grife a tal ponto que você tem produções pernambucanas hoje que às vezes o diretor não é pernambucano, o elenco não tem pernambucano e não tem ninguém pernambucano trabalhando no filme, a não ser uma galera mais de bastidor e morre aí. E aí termina que você, dentro dessas coisas de editais, do cinema pernambucano, você vai deixando de fora a galera que é jovem, que está chegando e que vai tendo muita dificuldade de se inserir nesses processos. Onde, na verdade, essas políticas públicas deveriam ser, pelo menos a ideia é, meio que de você democratizar esses realizadores de artísticos, de diretores, enfim, dessa galera que está trabalhando com filme do Estado para que eles tenham financiamento estatal. E termina que você vai ver quem está disputando financiamento estatal é uma galera gigantesca assim, do cinema nacional. Né? É claro, essa galera também tem que ter financiamento, não é essa a questão. Mas, enfim, você vê como a grife, né, cinema pernambucano, se tornou um selo para que um filme se torne mais bem visto, mais bem recebido por um certo público, que é um público que consome um certo tipo de filme de arte, filme, enfim, uma série de coisas, como, por exemplo, Bacurau, né? Aqui, Bacurau é uma coisa que você simplesmente não pode falar mal. E o pernambucano, ele chega num nível de bairrismo que você não pode falar mal. Então, você tinha gente gritando dentro da sala de cinema, e eu me lembro que eu assisti junto com o Jones, e a gente saiu do filme e fez assim, pô, é um bom filme. É um bom filme. E ponto. E a galera tá exagerando muito na recepção, mas só que é isso, assim, aqui teve todo um contexto de, tipo, é um filme pernambucano, matando o sudestino arrombado. Enfim, esse tipo de coisa, que pra gente que é bairrista, pega muito, com traços e simbologias que pra gente é muito cara, né? Então isso altera, né, a recepção, né? O Deleuze vai ter um termo que vai dizer que a arte, ela produz perceptos, não conceitos. Ele faz a gente perceber afetos. E a circulação de afetos é sempre através do encontro, né? Pode ver que por mais que um filme, uma obra de arte, tenha a intenção do autor de que aquilo seja alguma coisa, essa intenção ela meio que cai no ruído no processo de recepção até a pessoa receber e muitas vezes a pessoa distorce, leva para lá, para cá, ainda que, claro, existem uma série um conjunto de determinações, mas há um ruído entre as intencionalidades, né? Entre quem está vendo, entre quem tem intenção na hora de produzir, na hora de distribuir e assim por diante. Ou seja, existem fissuras, que era isso talvez que Benjamin estava tentando ver, né, na filosofia dele, que Adorno talvez não percebeu, né? Essas fissuras, esses elementos de rachadura que a circulação da arte pode produzir e que você muitas vezes não consegue perceber. Então, por exemplo, eu tuitei, e a galera ficou meio puta aqui, que eu botei assim, identidade Born é mais eficiente para a educação política do que Bacurau. E a galera entrou em loucura, né? Só que, para mim, um tiozão
do churrasco que vai assistir a Identidade Borne, com certeza, porque ele ama um filme de ação. É um bom filme de ação, competente filme de ação, e tem uma mensagem politizada ali que vai que se uma pessoa ali do lado tá ali soprando no ouvido do tiozão, vai que por um acaso o tiozão se abre ali pra mente. É mais fácil do que Bacurau, que é um estilo que talvez o tiozão não vai curtir muito. Né? Não vai se apegar tanto por estar acostumado a ligar uma sessão da tarde, antes ou depois do jogo do Sport e do Vasco, que geralmente é uma tragédia, e tudo que você quer ver é nego se explodindo de um lado para o outro. Né? Então, acho que tem esse elemento da recepção. Agora, claro, existem filmes políticos, né, bastante politizados, e que são muito bons e que têm apelo também, assim, para um lado ou para o outro. Então, você pega, por exemplo, Rock, eu acho que é o 4, né? Que tem o Ivan Drago. Ivan Drago, é. Aquilo ali é sacanagem. Até eu tava torcendo para os Estados Unidos. Assim, eu queria que a União Soviética caísse de joelho perante a bandeira norte-americana. Assim, é isso, assim. E o filme é isso, assim. A mensagem tá ali clara, politizada. Esse corte tá feito, hein? Opa! E certamente é um filme que circulou muito, porque tem um poder de distribuição. É um filme bem mais ou menos, mas que pega uma galera da desgraça. Pega uma galera da desgraça, sabe? Por exemplo, gente que gosta da franquia, gente que gosta do Stallone, esse tipo de coisa. Então, tem filmes politizados muito fodas que pegam as pessoas também, que conseguem pegar e que conseguem aliar, de certa forma, forma e conteúdo, né? Só que isso, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Vou dar um exemplo aqui. Eu acho que Parasita consegue cumprir bem essa função. Ele consegue. Não é tão generalizado quanto o Rambo em termos de público, mas eu acho que ele consegue cumprir bem essa função do ponto de vista da pessoa não necessariamente descrever em termos marxistas aquilo ali, porque eu acho que o filme está longe de ter essa questão, mas que a pessoa vai se identificar no lugar daquela família. Assim, a pessoa vai criar uma conexão com aquela família de alguma forma. E aí é isso. Não precisa essa conexão ser a pessoa sair dali dizendo assim, agora eu sei exatamente o que Karl Marx falou. E para dizer, mas a pessoa, ao criar aquela conexão, você, sei lá, clubes de filmes, por exemplo, antes da ditadura militar, o Brasil tinha muito clube de filme, o Brasil teve muito clube de filme nos anos 80 também, da esquerda, e aí você pode fazer uma mediação melhor. Não precisa ser um filme, né, com soldados soviéticos marchando sobre a Alemanha com a bandeira, etc. Saca? Acho que a gente pode pegar por uma coisa também mais afetiva. E para mim, sempre funcionou melhor, assim, dentro do meu processo de politização, sempre funcionou melhor esse elemento mais subjetivo, né, mais subjetivo e mais afetivo, assim, de você olhar para a família pobre e dizer assim, puta merda, aquilo ali me matou, assim, de algum jeito. Toda a questão do Bacurau que você trouxe, eu acho bastante interessante para discutir justamente essa questão do estilo, né? Porque isso vai até de encontro com a questão da arte deve ser ou não deve ser alguma coisa que a gente estava falando anteriormente também. Porque o tema, muitas vezes, ele é levado como muleta. Essa que é a parada que a gente precisa ter em mente também. Porque, sobretudo, nós da esquerda, temos essa ideia justamente por acreditar que a arte precisa educar, que ela precisa alguma coisa. Ora, se ela precisa educar e ela, para ser boa, ela deve ter preocupação social, deve atender aos interesses e aos direitos das minorias, etc., por exemplo, quando a arte deve ser alguma coisa, a gente passa a lidar o tema, o conteúdo, como uma muleta para boa arte. E aí, qual é a grande parada? É justamente a gente abandonar justamente o que a gente estava falando anteriormente, que a arte carrega um estilo, e a arte ela só pode ser transmitida através de um estilo. É o que a Sontag fala pra gente no Contra-Interpretação, por exemplo, e o Benjamin também fala no narrador dele, que é justamente essa perspectiva onde a gente é levado a crer de que é possível subtrair estilo de uma arte e algumas vezes até mesmo excluí-lo de uma obra de arte, e isso não é possível, na verdade. É impossível a gente pensar uma obra de arte destituída de estilo, destituída de forma.
Nesse sentido, a boa arte é aquela que consegue fazer justamente essa síntese da justaposição entre essa forma e esse conteúdo, através especificamente de um estilo específico de um autor, que é nada mais, nada menos que a maneira como ele olha esse mundo, como ele enxerga a realidade, como ele enxerga esse mundo, e ele vai transmitir essas ideias através dessa maneira única de se expressar. E aí, no caso de Bacurau, por exemplo, definitivamente a gente está falando de um filme que trata de temas brasileiros. Definitivamente isso é uma verdade. Agora, eu particularmente não consigo dizer que se trata de uma forma brasileira. Particularmente, acredito que é um filme que traz um tema brasileiro, assim como a Retomada brasileiro, que acontece ali a partir da década de 90, o cinema da Retomada, que são filmes com temas brasileiros, mas que possuem um estilo muito característico de uma importação americana. Entende qual é a parada? Então, assim, eu acho que eu até conversei com a Thalita na última vez que eu falei com ela sobre isso aqui também. A gente tem um momento ali da virada dos anos 80 para a década de 90 no Brasil, que é muito marcado pelo fim da Embrafilme, que é a empresa brasileira de filmes que atuava aqui no Brasil e que foi socateada na década de 80 por uma série de questões, sobretudo pela inserção e pelo aprofundamento do neoliberalismo, até que a Embrafilme fecha as portas no governo Collor, com todas aquelas discursos de sempre quando vai acabar com uma empresa brasileira, ou vender, ou englobar em outra qualquer, né? Que a empresa não consegue atuar sozinha, etc. Mas tudo isso depois de uma série de sucateamentos, até que ela de fato não consegue atuar sozinha. E aí você acaba com ela, né? E aí o cinema da década de 80, que foi um cinema justamente desse processo de sucateamento da Embrafilme, entra num grande limbo de produção. Havia filme brasileiro, havia bons filmes brasileiros, e aí eu cito, por exemplo, o filme Demência, do Carlos Rauschenbach, que é um diretor, inclusive, comuna, bom demais, e que não é esse cara da arte precisa, né? Então, recomendo muito que assistam o Carlos Rauschenbach e o filme Demência. E aí, na década de 80, nós temos esse grande limbo e essa virada para a década de 90, onde qual é a grande parada? A gente precisa retomar. É o nome, Cinema da Retomada. A gente precisa retomar a produção brasileira que foi abandonada pelo sucateamento e fim da Embrafilme. Precisamos. Tá, o que a gente vai fazer? Como é que a gente vai retomar? Lembrando, a Cinema da Retomada foi capitaneado pela Globo Filmes. Então já começa por aí a parada, né? Já começa a ficar meio estranho. A gente vai fazer um processo histórico de resgate do nosso estilo, da nossa identidade, da nossa forma, tal como fizeram as chanchadas, o cinema novo que reage às chanchadas, o cinema marginal que reage ao cinema novo, as pornochanchadas, o cinema cafajeste da década de 70 e 80. É esse cinema que a gente vai resgatar enquanto estilo, e quando eu digo resgatar não é copiar, fazer de novo, né? É isso que a gente vai resgatar? Esse estilo, essa identidade? E por identidade, a gente precisa ter em mente também que identidade não é algo fixo, não é algo perene, não é algo que se entende como uma verdade absoluta, mas como uma busca, né? Uma busca dialética, inclusive. Ela tá sempre na própria concepção da crise do que vem a seguir. Né? Ou seja, o cinema novo reagindo à chanchada, o cinema marginal reagindo ao novo, e pondo em crise o que estava anteriormente apresentado para produzir o que vem em seguida. E aí, nesse sentido, o cinema da retomada, capitaneado pela Globo Filmes, o que faz? Ora, não vai ser esse estilo que eu vou buscar. Não vai ser essa identidade estética que vinha se construindo ao longo da história, reagindo, inclusive, às produções do norte global, do primeiro mundo, em contexto de Guerra Fria e etc. Mas um investimento específico em roteiro, e, portanto, trazer temas brasileiros nisso, e uma importação estética do estilo americano. E aí, do cinema retomada, a gente tem uma cambada de filmes brasileiros que vão falar de filmes, de temas brasileiros, muitos deles bons filmes, mas que trazem um estilo americano. E aí a grande parada, né, Eribaldo, é que assim, o cinema americano faz filme americano desde sempre. A gente não. Sabe? Então, a gente tenta disputar com o mercado brasileiro, a gente tenta disputar o espectador brasileiro importando a estética americana.
Só que o monopólio é inteiramente americano. O monopólio é inteiramente americano. E aí, qual é o grande problema disso tudo? Ora, se a gente já estava em disputa desigual nisso tudo, como é que a gente consegue disputar esse espaço monopolizado em várias esferas? É monopolizado tanto na esfera de produção, ou seja, os Estados Unidos pressionam o mercado exibidor brasileiro, quanto no mercado exibidor brasileiro, que é monopolizado em pouquíssimos grupos, em pouquíssimos majors, que são UCI, Cinemark e companhia. E se a gente tem poucos grupos exibidores, ora, os grupos produtores têm muito mais facilidade de abocanhar esse espaço. E aí, é claro, a gente vai tentar fazer todo esse debate que você trouxe, né, Thalita, de como a elite abocanha a cultura popular, e a gente percebe que esse abocanhamento se dá pelo monopólio. Pelo monopólio dos meios, né? Pelos monopólios dos meios de produção, mas também dos monopólios dos meios de comunicação. Porque nós aqui estamos lutando para ter esse espaço para conquistar esse imaginário, para que a gente possa discutir essa cultura popular e que ela seja abrangente da maneira como a gente gostaria. Mas no final das contas, é isso, o agronegócio abocanhando o sertanejo, por exemplo. Sabe? No futebol a arenização do esporte, tudo vira um grande espetáculo do dinheiro, um grande espetáculo do lucro. O Flamengo fazendo 26 milhões de lucro numa partida de futebol, cobrando 500, 600 reais para as pessoas assistirem um jogo, sabe? E aqui eu falei do Flamengo, mas assim, por mais que seja rival do meu time, mas é no geral. É geral o processo de arenização, sabe? Enfim. Bom, vou ler aqui alguns comentários que foram chegando enquanto vocês falavam. E aí eu tenho mais algumas perguntas aqui também, mas não quero alongar muito, porque a gente tem um horário aqui, também não quero tomar muito tempo de vocês, tá? Bom, a Renata Dyer diz: Eribaldo e Felipe são maravilhosos. Leonardo Pereira, mais cedo, eu com o Leandro, a gente estava conversando, porque uma pessoa falou dessa série, Andor, que parece que é um spin-off. É uma série, mas tem um outro filme que é um spin-off de Star Wars também. Enfim, então, não sei se vocês conhecem, que a gente ficou falando bastante no começo do programa sobre essa série Andor. Então, aí, não sei se vocês conhecem, fica aí também, porque foi tema que a gente estava conversando. Laline Casais, professor Eribaldo Maia, sou uma nordestina, morando em Brasília há 45 anos, e teu sotaque é música para os meus ouvidos. Gratidão pelo teu canto. Aqui, o Alencar, ele diz, filme ruim, eu gostei, assim, eu separei porque eu acho que vira uma provocação de alguma forma esse comentário. Diz aqui o Alencar, filme ruim igual americano, filme cult igual a europeu. Não sei se vocês concordam com isso, eu não concordo necessariamente, embora eu não goste muito dos filmes americanos, assim, uma coisa ou outra, mas esses filmes, por exemplo, que o Eribaldo Maia trouxe aqui do Rock, Rambo, esses filmes de ação, assim, eu tenho preguiça, essas sequências de ação, esses Velozes e Furiosos, eu não suporto, assim, eu odeio, tenho um ranço profundo, mas enfim, não sei se eu... É que você não assistiu John Wick ainda. Não assisti. Mas, aliás, é bom pra caramba, hein? sucesso, né? Muito bom. John Wick é muito bom. Sabe que filme que eu gosto de ação, que eu gosto muito e que é assim, é um americanoide típico, mas eu gosto, é aquele que ele, nossa, esqueci o nome agora, mas que ele vai salvar a filha que é sequestrada por um grupo, como é que chama, gente? Ah, sim. Deve ser o Liam, Depois, ele tá sempre atrás de algum parente o sequestrado. Liam Neeson tá sempre atrás de uma parente, de uma como é que filha. chama? O 2 é a ex-esposa. Nossa, eu adoro aquele filme. Como que chama, gente, esse filme? Eu não esqueci. Esqueci também. É Esqueci com um cara também. conhecido aí do Deve Deve ser o Liam com- Neeson. Deve ser o Liam Neeson. que já sequestraram Isso. todos os parentes dele, né? Busca Implacável. Busca Implacável. Eu acho que é ele mesmo. É bom pra cá. Eu ia falar outro palavrão. É muito bom esse filme. É um dos poucos que eu gosto desses de ação, assim. Ah, o Duro de Matar Esses é bom, pô. americanos. Também. É, um clássico, né, É dos com anos ele mesmo, 90. tá vendo? É, tá certo.
Bom, aqui também, olha só, a Laline, ela também trouxe aqui uma outra pergunta, enfim, umas aspas que diz: "A ética e a estética da arte, qual é de qual é?". Uhum. Gabriel Deslandes, Gabriel, boa noite, meu querido. Diz ele aqui: "Juntaram aqui uma paulista, um pernambucano e um carioca? É a síntese viva do melhor da cultura brasileira". Valeu, Gabriel, um beijo para você. Laline Casais também diz: "O cinema é uma arte caríssima, logo somente a classe dominante escolhe como investir na arte cinematográfica". Ora, ora. Aí separei 2 comentários do Rafael Coté, que diz: "Star Wars é a resistência contra o Império e ninguém entende". E aí ele também diz: "Avatar 1, acho que foi o primeiro blockbuster americano em que o exército americano é o inimigo". Fica aí também como provocação para vocês comentarem. A Laline diz: "Professor Eribaldo Maia, sou uma bacharela em artes cênicas e não encontro pares para exercer as artes cênicas engajadas no Brasil, infelizmente". O Pombo Nilson diz: "Os filmes, séries, novelas são o melhor caminho para a militância política no aspecto do ideário popular. Até hoje, a Avenida Brasil está na cultura brasileira". Aliás, novela é algo também importante para se pensar o Brasil. Tem toda a razão aí e essa é uma outra questão. O João Marcos Carreira: "Por falar em rock, o rock enquanto gênero musical sempre tem essas dialéticas. O Rage Against the Machine, por exemplo, é da Epic, propriedade da Sony". E o Evandro Red, que diz: "Parasita termina com a comunicação em código Morse, alegoria em que a tecnologia do século XXI remete a formas de trabalho do século XIX". Se quiserem comentar, enfim, alguma coisa aqui do que eu li, fiquem à vontade, mas eu quero só fazer 3 perguntas, assim, bem, que está muito na direção dos vídeos que vocês fizeram, e um pouco aqui também para trazer para vocês comentarem. 3 perguntinhas, tá? A primeira: os marxistas em geral, eles negligenciam a estética? Os marxistas, eles têm uma visão paternalista sobre a arte? E se a arte tem uma função? Aqui é uma reflexão que eu fiz, assim, pensando quando eu estava vendo os vídeos de vocês. A arte, se ela tem uma função, ela tem pela sua intenção ou pelo resultado dela? Ou seja, pela repercussão que ela tem, que vai na direção dessa outra pergunta que eu fiz, né, sobre a recepção dela e como, as pessoas ou aquele grupo social recebeu e prestigiou essa arte. Então fica aí para vocês comentarem a respeito. Não sei se são muitos assuntos, eu posso tentar recortar, mas se quiserem comentar. Não sou muito, mas mandar um abraço para Deslande. Deslande, porra, gente finíssima. Realmente fez uma boa síntese aí desse encontro. Eu acho assim, vamos por partes, né? Eu acho de verdade que a arte tem uma possibilidade, ela abre a possibilidade de ser uma grande produtora de vínculos, de abrir o espaço. Veja, todo mundo gosta de assistir um filme e conversar sobre o filme depois. Pode ser esse filme, o filme mais cabeçudo que existe, pode ser o filme mais besterol que você acabou de assistir, mas você vai conversar, nem que seja para dizer, pô, odiei o filme por conta disso, e você vai partilhar, né? Então, o filme, a música, né, a dança, você precisa ter uma relação com a pessoa para dançar com alguém, não uma relação de amizade, etc., mas uma relação de um ambiente, de estar no mesmo ambiente, partilhando aquela mesma festa, de estar na mesma vibe, de estar dançando, e, enfim, a arte, as formas de arte diferentes, elas produzem diferentes possibilidades da gente constituir vínculo. E eu acho que o problema, uma parte dos problemas da esquerda no nosso tempo, e a gente até conversou com isso num dos encontros aqui, é justamente que a esquerda ela produz pouco vínculo. Às vezes ela sabe o que dizer, às vezes ela tem o que dizer, às vezes ela sabe onde dizer, mas ela não tem vínculo. Porque, veja, o que faz uma fake news ter adesão nas pessoas é que as pessoas têm vínculo com quem está dizendo, geralmente. Então,
o vínculo produz a possibilidade de eu abrir meus ouvidos e levar a sério o que a outra pessoa está falando. Então, veja, muitas vezes a gente chega nas periferias, nos locais de trabalho, enfim, e as pessoas têm ranço de político e de partido político com uma certa razão. Porque, geralmente, os partidos e os políticos que vão até essas pessoas comumente são um bando de pilantra. Né? A gente até tá com a boa vontade, tá querendo fazer a coisa de um jeito certo, mas a gente não tem o vínculo, não tem a escuta. Então, assim, só para dar um exemplo, um caba da direita daqui de Pernambuco, aqui na minha rua, na frente da minha casa, ele monta, vez ou outra, por exemplo, Dia das Crianças, pula-pula, não sei o que, essas coisas todas. Aí, festa tal, aí bota palco, chama uma banda de brega local e bota para dançar, na frente da minha rua, pô. Aí a galera da comunidade que tem aqui por trás de casa vem toda. E todo mundo sabe que é o cara, e todo mundo vai ouvir o cara, porque ele proporciona algo que é muito raro no capitalismo, que é lazer. Ainda mais numa cidade segregada, espacialmente segregada, com um transporte merda, que não tem espaço público nenhum, e sendo cada vez menos espaços públicos. Isso, querendo ou não, ganha. E isso produz vínculo, e a gente não sabe produzir vínculo. E a arte é uma possibilidade de produzir vínculo. As pessoas nem sempre têm acesso a streaming, a isso, aquilo outro, e espaços onde, sei lá, as pessoas pudessem fazer locais onde as pessoas pudessem ler um livro infantil para as crianças, ver filmes juntos, ver uma série, ver novela junto. Por exemplo, a diferença entre a Odete Roitman de agora e a Odete Roitman antiga é um belíssimo debate, por exemplo. Né? A forma como está sendo construída, as diferenças, as nuances. Né? É um debate excelente, ao meu ver, que a galera está perdendo, das Odete Roitmans. Né? Então, eu acho que a arte tem essa capacidade. E aí vem uma coisa que muitas vezes, eu acho que os marxistas, eles debatem arte, debatem estética, mas eu acho que muitas vezes, até por conta do escopo teórico marxista, muito voltado para a crítica da economia política, tem um debate ruim. Eles conseguem ser muito bons no nível de a produção, a inserção dentro do modo capitalista e toda essa coisa. Mas quando parte para, sem ignorar todos esses elementos econômicos, o elemento estético, ou o elemento esse elemento mais da filosofia da arte, da estética, do debate sobre as nuances na política cultural. Aí fica geralmente um debate pobre, que era, por exemplo, o que Adorno vai denunciar nos marxistas. Então você tem uma galera que dialoga com o marxismo, mas que não vai fundo no marxismo, porque acha que o marxismo tem um debate ruim ou economicista sobre arte. Ou então que cai no velho debate de que a arte precisa ser politizada. Para ser uma boa arte, precisa ser politizada. Então, por exemplo, você tem Jacques Rancière, você tem uma galera que dialoga com o marxismo, mas que não vai, de certa forma, mergulhar na coisa. Adorno, Benjamin, enfim. Vai ter tudo isso. Então, ao meu ver, e por isso que eu acho que eu fui parar um pouco na teoria crítica, na psicanálise, que falta um elemento subjetivo, uma teoria do sujeito que ajuda a produzir uma percepção sobre arte mais rica. Que é o quê? Que é exatamente aquilo que tu tinha falado, Thalita, que é o autor da obra, sei lá, ele vai fazer a obra e tem uma intenção tal. O receptor, ele não vai receber aquilo como se fosse um manual de instruções. Ele vai receber isso de maneira completamente escaralhada, assim. Ele vai receber isso É claro que, na maioria das vezes, isso pode ser... Vai apenas ser uma retroafirmação do que já existe. Depende de uma cacetada de coisas. Mas aquilo pode politizar a pessoa, pode produzir questionamento, pode fazer com que as pessoas questionem um elemento da vida dela, por identificação, por comoção, por empatia, por raiva. Porque a arte produz percepções. A arte produz perceptos, como vai dizer Deleuze. Ela possui percepções. E é nesse elemento da percepção que a gente pode produzir vínculo. E aí não para a gente ensinar, mas para a gente abrir o ouvido da pessoa para a gente ganhar a confiança da pessoa. É por isso que eu disse a você uma vez, e disse lá no Boteco da Croezinha, que a esquerda vai começar a fazer a revolução quando ela estiver no bar, escutando o Reginaldo Rossi e falando sobre Gaia. Porque o Brega fala sobre isso. Quando o cara tiver à vontade para falar contigo sobre Gaia, é porque ele está
à vontade para ouvir sobre política contigo. E Gaia é chifre, viu, gente? Para quem não... E acreditar no que a pessoa está falando. E acreditar no que a pessoa está falando. Porque senão, por mais que você elabore um filme perfeito do ponto de vista do conteúdo político, perfeito na forma, quando você distribuir, se as pessoas não têm elementos simbólicos e epistemológicos, né, e hermenêuticos para conectar aquilo com a vida delas afetivamente, é muito difícil que aquilo produza uma politização. Ou seja, até para a gente chegar assim, diga assim, ó, você agora vai assistir A Greve de Eisenstein. Pô, e a pessoa dizer assim, agora eu vou ver essa desgraça. Aí vai e assiste e faz assim, pô, que filme da desgraça. Porque vocês construíram a relação onde é possível assistir aquele filme. Você assistiu Vale Tudo, você assistiu A Viagem, você assistiu John Wick, você assistiu A Identidade Bourne, e vocês conversaram, e vocês ouviram brega juntos, dançaram juntos, beberam juntos, e agora vocês podem falar de política juntos. Ou seja, você precisa conquistar esse lugar. Então, para mim, o grande ponto é esse. A arte é um espaço de conquista das pessoas. E a União Soviética sabia disso. O que eu discordo da União Soviética, de um espaço de tempo, foi justamente um enrijecimento do processo da forma, de como a forma e o conteúdo se conectavam. Né? E desse conteúdo ser por demais rígido. Mas a União Soviética sabia exatamente que a arte era importante para um cacete. Ela sabia disso. Ela soube disso. E ela pode ter usado melhor ou pior, a depender do momento. Os Estados Unidos usou muito bem a arte em vários momentos da sua história. Né? E bem, eu acho que passa por aí. E para dizer sobre Andor, Jones está enchendo o meu saco para assistir essa série, porque eu não curto muito Star Wars. Onde que tá essa série, gente? Vocês sabem qual é? Disney, né? Deve ser Disney Plus. E aí Jones está enchendo meu saco para assistir. Dizendo que é a Disney propagando conteúdo comunista. Difícil, mas tudo bem. Mas, ó, vamos lá. Uma questão interessante disso, do lugar da escuta da esquerda, que eu acredito importante, de fato, a arte ela pode ser esse lugar de conexão, e eu concordo perfeitamente. Mas a gente entender também que, e aí o Benjamin traz no texto dele o narrador, que é um dos textos que eu mais gosto, que é essa ideia de que a partir de um determinado contexto histórico, sobretudo a partir do século XVIII, XIX e a industrialização, a gente tem um processo de industrialização também da comunicação e dos meios de produção, claro, que reproduzem historicamente, uma ausência da escuta. Inclusive, o Benjamin ele trata disso, quando ele fala do texto do narrador, justamente da crise da narrativa. Porque a narrativa, a história, ela deixa de ser contada pelo eu e passa a ser contada pelo outro. Passa a ser contada, portanto, por aqueles que detêm os meios de comunicar, né? E aí a gente passa a não se escutar mais, porque é isso, o narrador é esse sujeito que ele conta a história, mas para que ele possa contar a história, ele precisa ter alguém que escute. Mas a gente não tem mais lugar de escuta numa sociedade extremamente industrializada no sentido da mercadoria. Enfim, e aí o lugar da esquerda nesse contexto é conseguir achar esses espaços de escuta, que são difíceis pra caramba dentro do capitalismo. Porque é isso, a gente tem as redes sociais aí que dão a falsa ilusão de que tá todo mundo se escutando porque todo mundo fala, mas na verdade todo mundo fala, ninguém se escuta, né? Essa é a parada, essa é a grande dificuldade no final das contas, né? Agora, sobre a questão da estética dentro da esquerda, eu acho que, inclusive, comunica bastante com essa ideia do Benjamin sobre ninguém se escutar, porque quando a gente conseguir compreender que a estética ela tem uma importância nesse sentido, a gente começa a dar alguns passos, inclusive. Por quê? Porque a estética é ciência da percepção. E, portanto, a maneira como percebemos o mundo. Dentro da estética, a gente estuda a história da arte, a gente estuda o belo, a gente estuda o sublime, e aí que, no caso, não é o belo, o cantor de pagode, para trazer para o debate o que a Thalita trouxe também, mas é um outro belo, no caso. Só que, sobretudo, para resumir o que é a estética, é a ciência da percepção, e, portanto, a maneira como percebemos essa realidade. E essa realidade, e essa percepção da realidade está em disputa.
está em disputa ideológica. E essa disputa ideológica do que é estética está intimamente relacionada ao processo dessa escuta, de como a gente pode se escutar. Não só sobre como a gente pode ver essa realidade, mas como a gente pode percebê-la de outra maneira, de maneira coletiva. A partir dessas individualidades, a partir desses sujeitos, né? Então, eu acho que começa por aí. Eu acho que a esquerda, sim, negligencia o debate sobre estética, ou melhor, debate mal, como o Eribaldo trouxe, mas a gente pensar, inclusive, a União Soviética, que o Eribaldo trouxe para o debate aqui, é um momento que, apesar de, como ele trouxe, ter uh, a possibilidade de se discutir se aquilo foi um movimento correto ou não, esse enrijecimento da forma em detrimento de um conteúdo, etc. Mas uma coisa que a gente precisa, de alguma maneira, resgatar desse momento histórico é que a estética era disputada. Isso é uma verdade. A estética estava em disputa. E isso a gente não faz hoje, sabe? É uma coisa que a gente tem perdido, a disputa sobre a estética. Se estava errado ou não, é um outro debate. Mas a estética estava em disputa. A gente, você fala esquerda, né? Isso. Sim. Tá. Bom, aí tem um comentário aqui que chegou da Laline Casais, e eu queria fazer um comentário em cima desse comentário para colocar aqui uma questão para vocês. Ela diz o seguinte: exato, professor Eribaldo, as classes trabalhadoras estão desvinculadas, infelizmente. Não sei exatamente em que sentido ela está falando desvinculadas. Eu me parece, aqui, interpretando esse comentário, eu sempre tenho a sensação que o desvinculamento não é das classes trabalhadoras, é da esquerda com as classes trabalhadoras, aqui pensando na nossa realidade brasileira, que é algo que, enfim, volta e meia eu sempre bato nesse ponto. Conversei até com o Eribaldo sobre isso quando ele veio aqui na primeira vez no Cultura Brasileira. E aí é uma pergunta que eu faço para vocês. Eu tenho realmente a sensação, porque tem um senso comum que é muito repetido pela intelectualidade de esquerda brasileira, de que nós temos uma classe trabalhadora que vou voltar aqui no termo, alienada, que é fútil, que não pensa sobre sua própria realidade, que não tem consciência de classe, aqui talvez a partir do conceito marxista, talvez não tenha mesmo, mas não tenha consciência sobre as condições de exploração que está colocada sobre ela. E aí, o que a gente tem esse julgamento, esse juízo dessa esquerda brasileira que coloca isso, que a gente não tem uma classe trabalhadora que está fazendo uma luta política em massa, porque, usando aqui a reflexão que o Eribaldo trouxe, ela não tem um sentimento de pertencimento, porque ela não tem uma relação. Mas eu tenho a sensação, a partir desse comentário da Laline, que não é a classe trabalhadora que está desvinculada, é o contrário. É uma intelectualidade de esquerda que não consegue atravessar essa ponte. Eu sempre acho, é uma crítica que eu sempre faço, que a gente não tem, a gente, eu falo, né, essa esquerda brasileira como um todo, não tem capacidade de fazer essa conexão, porque ela, primeiro, ela é tuteladora, ela faz juízo de valor, ela acha que a arte produzida pelas classes trabalhadoras, aqui eu vou voltar, o brega, o pagode, o sertanejo, aqui a gente pode até fazer um recorte sobre a história do sertanejo, que ele se transformou agora, que é resultado da indústria cultural e o que a extrema-direita tem feito com o sertanejo, mas é um gênero musical popular, ouvido pelas classes trabalhadoras. As pessoas cantam, as mulheres em especial, cantam Marília Mendonça para chorar as suas dores de amor, por exemplo, né, para ficar na Marília Mendonça, que foi um grande sucesso. E o que me parece, e aqui para encaminhar, para colocar para ouvir vocês, é que esse desvinculamento não é da classe trabalhadora com esse engajamento, digamos. É o contrário. Essa, digamos aqui também, né,
vanguarda de esquerda que não consegue atravessar essa ponte. Eu tenho realmente a sensação que nós, que, enfim, né, que a esquerda como um todo, ela não conseguiu ainda saber entender o que é a classe trabalhadora brasileira do ponto de vista daquilo que ela produz como arte e que ela consome como arte. E aí vem uma outra coisa, aí um último comentário mesmo aqui, que eu também eu tenho uma certa, digamos, intransigência, porque quando eu ouço muito os marxistas como um todo falarem, eles sempre vão trazer os exemplos de fora do Brasil. Sempre vão falar de autores, de produções, vão trazer os exemplos de fora do Brasil. Então, isso para mim também é uma forma de você não criar conexão. Não está no cotidiano, me parece, tá? Estou partindo de um senso comum, porque eu não tenho nenhum estudo sobre isso, mas me parece que não está no cotidiano da classe trabalhadora muitos autores, muitos artistas, muitas produções artísticas que está o tempo todo na boca de quem está pensando e falando sobre arte. Na esquerda marxista brasileira. Então, eu tenho muito a sensação que o desvinculamento ele passa por aí. E por isso, para fechar mesmo meu comentário, que parece que quem está fazendo isso muito bem é a extrema-direita, que está lá no rap, que está lá no trap, que está no pagode, digamos, também, de alguma forma, que está no sertanejo. Estou falando um pouco da música, né? Mas que também entra na parte da estética, né? Então, de alguma forma, há uma cooptação, digamos, da extrema-direita brasileira, porque, de alguma forma, ela entendeu, claro, porque ela tem também o capital, ela tem o dinheiro para fazer isso, ela tem o discurso da classe dominante, enfim, tem tudo isso. Mas eu persigo muito essa questão, porque eu realmente me falta muito, me parece, uma elaboração de pensamento para a gente pensar a classe trabalhadora e aí sim criar vínculo a partir então da arte e da cultura, sabe? Enfim, é isso. Queria colocar aqui para ouvi-los em relação a essa questão, se vocês concordam ou não. O que vocês acham a partir disso também? Eu trago assim, pro cinema especificamente, por exemplo, eu acho que nas outras artes também tem um pouco disso, Thalita, porque, na verdade, eu sinto que essa massificação das coisas, por mais que a gente tenha a força do sertanejo, por exemplo, que de alguma maneira, em algum grau, cooptado pelo agronegócio, então, assim, é aquilo que você trouxe, tem muito capital envolvido para que a extrema-direita consiga estar nesses lugares populares, né? E a gente fica disputando os espaços com garra, sabe? Basicamente é isso que a gente tem à nossa disposição para conseguir trazer isso para esse debate. Mas se você traz para o cinema, por exemplo, na verdade, Thalita, a gente pensar que para o brasileiro, cinema brasileiro é gênero. Entende? Cinema brasileiro, para o brasileiro é gênero e cinema americano é nacional. Então, aqui no Brasil, na verdade, o que é massificado é o cinema da Marvel. Então, o que é popular é o cinema da Marvel, portanto, o que é trazido dos Estados Unidos, sobretudo. Então, quando a gente vai tentar ter esse lugar de escuta, muitas vezes a gente tem que usar o estrangeiro. Porque se a gente for usar o Bacurau, que, olha, é um filme que de alguma maneira conseguiu muito espaço, eu tenho certeza que ainda assim num espaço de bolha de uma certa esquerda. Não dessa galera toda, sabe? A gente não cair na ideia de que as bolhas são a totalidade. Aliás, atualmente existe uma reprodução fragmentada da sociedade. A sociedade se fragmenta em determinado contexto, sobretudo a partir das redes sociais, em que a gente acredita estar falando com uma totalidade, quando na verdade a gente está falando com uma bolha muito específica que não responde sobre o todo. Né? E são inúmeras bolhas. Talvez a Taylor Swift seja a maior bolha da música hoje, por exemplo, mas é uma bolha. Não se produz mais artistas como a Madonna, como o Michael Jackson, sabe? E aqui eu não tô dizendo, olha, na época era melhor, não é sobre isso que eu tô falando. Eu tô falando de artistas que estavam na boca de todos. A Taylor Swift não tá na boca de todos, sabe? Ela é uma bolha enorme, mas é uma bolha. É um fragmento dessa indústria. É um fragmento enorme, mais uma vez.
E a gente lida. E quando a gente vai para o cinema, é isso. A gente está hoje com um filme brasileiro lá em Cannes, com grandes chances de estar sendo premiado, etc. E é claro, tem toda a ideia da indústria cultura, filme batendo palma 14 minutos, e aquele negócio, pô, como é que tu fica 14 minutos batendo palma? Tem que ter revezamento de palma dentro do cinema, né? Porque não tem como. Se tu simular e bater palma 14 minutos, tu vai ficar. Mas é isso. E aí, cadê? Que filme é esse? Quem sabe que filme é esse? E aí eu ainda estou aqui, mesma coisa. Teve toda uma comoção popular, mas quem são essas pessoas que assistiram ao filme? É uma bolha também. Pessoas que gostam de cinema ou que têm acesso ao cinema, que é caro, cada vez mais caro. Então, e sobretudo, e aqui mais uma barreira, é brasileiro. É brasileiro. Isso é uma barreira pro brasileiro. Sabe? Isso é uma barreira para o brasileiro, não porque o brasileiro não gosta de filme brasileiro. Muito pelo contrário, o brasileiro gosta de filme brasileiro. Mas porque existe um grande monopólio de produção. Monopólio de produção e de distribuição, que concentra as salas de cinema para um tipo de cinema que reproduz gosto. E gosto na arte é demanda. Sabe? Então, a gente entender como é que um filme da Marvel consegue construir demanda ao longo da história é a partir da oferta massiva. E não é para um filme, mas para os próximos também. Para os que se sucedem. Um processo de construção de identidade e de público para a arte brasileira é um processo de oferta. Esse filme precisa ser ofertado. Ele precisa ser ofertado e, a partir de ser ofertado, ser discutido, ter o lugar da escuta, que a gente estava falando anteriormente também. Eu não sei se Felipe concorda, mas eu tava pensando assim, que filme da Marvel é série. Porque a Marvel termina o filme já dizendo o próximo filme é bom mesmo, aí o outro filme que tu assiste é o próximo que é bom, e fica um negócio infinito, é um negócio pirâmide. E entra numa lógica meio séria, assim, um filme sai conectando ao outro, né? É a serificação do cinema, uma espécie de consumo de ansiedade, é uma parada de... É uma parada da própria obsolescência programada da arte, sabe? A arte enquanto produto, onde não importa o que eu tô assistindo, o que importa é o próximo filme que eu vou assistir. Você assiste a um filme sendo jogado. O que tu assistiu não valeu nada. Nada. É o Thunderbolts agora da Marvel, que foi lançado como Thunderbolts e de repente virou New Avengers. E aí, o que o filme tá dizendo pra gente? Olha só, o que você acabou de assistir, você gastou dinheiro pra nada, porque o que importa é o próximo filme que você vai assistir. E o próximo vai estar a mesma galera, enfim, a galera. Por isso que eu prefiro a DC, porque pelo menos o filme é ruim, tu para de assistir e acabou. É isso. É isso. Não fica enrolando pro próximo. Vocês gostam de filme de super-herói, gente? É que eu gosto pouco. Eu gosto de X-Men só. Tem um ou outro que eu gosto, mas no geral não. Eu só gosto dos X-Men por uma questão de infância do desenho lá. Não, mas, pô, o Homem-Aranha lá dos anos 2000 é muito bom, pô. Não, aquele Amarelo, eu pirraia assistindo no filme, no cinema, foi bom. Eu tava lembrando que eu assisti o Senhor dos Anéis no cinema, aí foi foda. O Rei Leão no cinema, aí eu comecei a ficar preocupado. Fui voltando no tempo e comecei a ficar preocupado, né? Mas, enfim, eu acho que tem isso. É uma questão que eu tento trabalhar ultimamente, que eu pretendo escrever sobre, para colocar de maneira mais séria, que é a questão de que um dos problemas, porque é claro, né? Se o nosso campo, né? Somos comunistas e o nosso campo cabe numa Kombi, assim, isso é uma constatação, não é um xingamento, é uma constatação. Sendo materialistas, né? Cabe numa Kombi. E, por exemplo, está acontecendo um monte de problema no Brasil. Avanço neoliberal, não sei o quê. A gente não consegue fazer uma pauta anti-neoliberal, assim, nem que seja uma coisa meio de resistência, nem de tentar resistir. A gente não consegue fazer isso muito bem. A gente tem focos pontuais de trabalhos de partidos, organizações que em uma cidade ou noutra é mais forte. Né? A gente consegue fazer uma coisa assim. É porque nós temos problemas. O capitalismo é muito ruim, o capitalismo oprime a gente, o capitalismo é uma desgraça, o capitalismo é isso tudo mesmo. Assim, é uma luta de classes. A função do capitalismo nessa luta de classes é lascar com a gente. É tornar a nossa vida, quando não difícil, insuportável. Dito isso, o que é que a gente pode fazer? E o pior, as nossas condições de luta são, concretamente, sempre serão
em desvantagem. Se a gente tiver em vantagem é porque a gente está ganhando. É porque a gente vai ganhar. Ou porque a gente está fazendo a revolução. É um momento raro em que a gente fica em vantagem. Eu me lembro que o Humberto colocou assim, acho que numa entrevista, eu conversando com o pessoal da Soberana, não sei onde foi. Ele falou assim, alguém perguntou assim, pô, e se a gente tiver 10% da galera? Eu falei, pô, se a gente tiver 10%, a gente faz a revolução, porra. É isso, se a gente não precisa de um negócio extraordinário. Se a gente tiver um impacto de 10%, já é um negócio grandioso. Mas a gente cabe num fusquinha e só consegue fazer coisas muito focais. Ainda que seja muito brioso e muito, muito bonito a disposição dos camaradas que fazem esses trabalhos. Mas a gente tem muitos problemas, porque a gente não consegue nem resistir minimamente, nem generalizar uma pauta, nem atuar unificado em aliança, mesmo se odiando. A gente não consegue fazer esse tipo de coisa. E não consegue muita conexão com as pessoas. Ao meu ver, há um elemento que passa todos os problemas, que é o déficit de escuta. A gente escuta mal. A gente não sabe escutar. Então, veja, a Revolução Russa não era paz, pão e terra à toa. Era paz, pão e... Não era porque os bolcheviques disseram assim, ó, pensando aqui como Marx, Engels, Lenin, como materialistas histórico-dialéticos que somos, as pautas serão paz, pão e terra. Não, eles perceberam que isso era o que a galera queria. Já era, inclusive, pauta da galera. Eles vão lá e colam na pauta. Dão solução aos problemas que estão sendo colocados. É o que eu sempre digo. A gente chega na comunidade, chega 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes prometendo o reino dos céus, que é o socialismo, e a gente não resolve o problema do buraco da rua da pessoa que alaga todas as vezes. A gente não junta a galera da comunidade dizendo assim, vamos se juntar para resolver esse problema? Vamos na prefeitura? Como é que faz para ir para... Às vezes a galera tem a disposição, mas não sabe os caminhos institucionais para fazer. Aí a gente devia ser a pessoa que chega lá e apresenta esses caminhos. Abre os olhos das pessoas para que juntas elas podem fazer alguma coisa diferente. E aí você diz assim, Eribaldo, mas tapar o buraco da rua não é uma revolução. Tu é um miserável reformista. Pode ser que seja. Mas pode ser que as pessoas parem e digam assim, eu, junto com uma galerinha aqui, eu tapei o buraco. E se eu quiser asfaltar o bairro? Vamos juntar todo mundo, porque agora eu sei que juntando todo mundo a prefeitura se caga de medo e eu vou e consigo o que eu quero. Mobiliza as pessoas, entre em contato. Só que em paralelo a isso, você também precisa conquistar o coração. Ou seja, você precisa conquistar a mente e o coração. Quem dizia isso era Margaret Thatcher. E eles ganharam. A gente tem que aprender com quem ganhou também. Conquistar a mente e o coração. Então a gente tem que... E a arte tem esse lugar, né? Esse lugar de abrir a possibilidade de vínculos, né? Felipe colocou de maneira muito precisa que a estética é a ciência, o debate, a filosofia sobre o que nos sensibiliza, aquilo que nos afeta, enfim, aquilo que nos afeta, né? E afetar faz com que a gente, sendo afetado de um jeito diferente, a gente possa ver as coisas de um jeito diferente. Isso já aconteceu diversas vezes. Muitas vezes o estopim de grandes revoluções não foi um planejamento prévio, muito frio e racional, mas foi, às vezes, um evento afetivo. A morte de alguém. Então isso acontece muito em periferia. Morre alguém, ou alguém é atropelado por um carro, aí vai a galera, queima pneu na BR, na rua, e aí pede que bote quebra-mola, não sei o que, aí vai e bota quebra-mola, porque a galera ficou enchendo o saco. Então, eu acho que a esquerda tem esse déficit de escuta. Para isso, a gente precisa escutar as pessoas. Para escutar as pessoas, a pessoa precisa estar junto. Para estar junto, a gente precisa quebrar esse ranço que as pessoas têm, no geral, com político, com política e com partido. Porque, de fato, nas periferias, geralmente, chegam as pessoas de política, de partido, político, e é um bando de alma cebosa. Ainda que a gente não seja. Estou defendendo o nosso lado aqui. Não somos as almas cebosas. Mas para isso a gente precisa fazer essas pessoas abrirem o coração para a gente. E para isso a gente precisa, antes de chegar
dizendo, porque você vive uma vida desgraçada no capitalismo, o patrão lhe explora, não sei o que ele sabe isso de um jeito ou de outro. Ele não sabe isso na linguagem marxista, mas ele sabe, ele vive no dia a dia a desgraça que é viver no capitalismo. Então, antes disso, chega junto, ouve sobre a comunidade, pergunta o que você pode fazer, como as pessoas podem chegar. E, enfim, e assim, quem sabe a gente construir uma conexão. E aí, para encerrar, por exemplo, um dos filmes que me tocou muito e que me despertou para essa ideia, assistindo com outras pessoas em volta, e que vendo a reação das pessoas em volta que não estava acostumada a filme de arte, de não sei o que, etc., essa coisa toda, e que me fez perceber isso foi o Que Horas Ela Volta. Né? O Que Horas Ela Volta, aquela cena, especificamente aquela cena, que a piscina tá vazia, ela liga para a filha e diz, filha, olha onde eu estou, e bate o pé na água e a água fica... faz barulho de água, e a filha percebe que ela tomou coragem para subverter a lógica de poder e de hierarquia daquela casa, ainda que de maneira muito tímida, mas que essa subversão revela que ela foi afetada de algum modo pelo que a filha colocou e produziu uma mudança. As pessoas que estavam assistindo o que a gente estava passando também se tocaram, e se tocaram algumas naquela cena e outras em outras, mas que perceberam naquela história uma história que faz com que as pessoas criem identificações. Percebam, por exemplo, o que significa a estrutura de uma empregada doméstica na família brasileira, na família tradicional brasileira. E comece, se não a elaborar um tratado sobre a relação de poder que está ali, mas ao menos de mudar o olhar. E isso é muito importante. Isso é muito importante da gente conquistar e é algo que a gente está distante de conseguir. Bom, vou ler então aqui os comentários, gente, para a gente finalizar também, porque, enfim, né, já avançamos até no horário aqui do nosso programa, mas é que é isso, o papo é bom e certamente eu vou chamá-los novamente, não necessariamente talvez os dois juntos, mas enfim, tem assunto aqui para o Cultura Brasileira para a gente trocar ideias sempre. E só para ficar no exemplo do que horas ela volta, e para ficar nessa questão, né, da relação empregado e patrão, eu sempre gosto muito do clipe Boa Esperança do Emicida. É uma outra pegada, mas eu acho aquilo também um chamado, já é algo mais, digamos, mais, não queria falar violento, mas não deixa de ser também. Mas vejam o clipe Boa Esperança do Emicida, esse Emicida eu gosto, e eu acho um bom chamado ali também, né, enfim. Fica aí para vocês assistirem o clipe Boa Esperança. É uma música antiga, né, não é nova não, do Emicida, mas eu gosto muito, desse clipe. Bom, olha só, quem aqui só que mandou mensagem pra gente fechar e finalizar, o Tailan Farias disse: "O Johnny está certo nessa análise aí, e depois de Andor tem que ver o Rogue One", que é um filme, eu acho esse, né? O Rogue One é muito bom. O Andor eu não vi. Tá certo. E aqui a Laline Casais também disse: "Ao que tudo indica, as classes trabalhadoras foram absolutamente desvinculadas neste século XXI, infelizmente". Paulo Ferrari diz: "Salve camaradas, gostaria de saber a opinião do Felipe, se ele é a favor ou contra do uso de perucas estilo Luiz XV pelo judiciário brasileiro". O Paulo Ferrari já fez essa pergunta para outras pessoas aqui no programa, Paulo. Eu não sei exatamente, mas fica aí então, É porque esse seu tem uma questão de estética aí, eu acho. Eu já Tem uma respondi a questão. ele, inclusive, que sou a favor. Por favor. Eu acho que é um caminho. Bom, aqui só separei esse comentário que eu acho ótimo. O Pombo Nilson diz: Fora do Brasil não tem Sorriso Maroto, o melhor banda de pagode do Brasil. É muito boa banda de pagode, mas não acho que é a melhor, não. Acho que tem outras. Eu adoro, mas eu acho que a arte popular é melhor. Mas fica aí, No então, mundo que só. existe o Belo. Pois é. O Soeto, né? Tem o Belo. É. O pagode dá uma discussão gigantesca, inclusive, sobre quem é melhor, quem não é. Eu Uhum. acho que o Arte Popular é disparado a melhor banda, o melhor grupo de pagode dos anos 90.
Mas, enfim, fica aí para o gosto dos pagodeiros e pagodeiras do Brasil. O Bolcheveg, eu separei esse comentário, que ele diz o seguinte: sou doutorando em federal e nunca tive um professor marxista. Que marxismo acadêmico é esse que eu nunca vi? Acho que é bom, ele traz uma informação, porque tem um senso comum que acha que tudo professor de federal é tudo marxista, né? Quando na realidade é outra. Né? Os marxistas estão meio que num gueto, inclusive, quase, nas federais em geral, né? Então, trouxe aí esse comentário para vocês, se quiserem comentar. A Laline Casais diz: professor Eribaldo, não sei se você é artista, mas gostaria de aprofundar a discussão sobre a arte brasileira contigo, porque merecemos produzir arte de qualidade por aqui. Gratidão. E o João Marcos Carreira, recomendação de filme de super-herói, Capitão Falcão, produção portuguesa. Thalita vai mudar de ideia acerca dos filmes de super-herói. Valeu, então eu vou procurar. Eu gosto de Hellboy, porque é do cineasta, meu cineasta favorito. Ele não é bem um super-herói, o Hellboy, né? O que vocês acham? Não sei. É que eu gosto muito do Guilherme Del Toro, pra mim é o meu cineasta favorito, eu amo os filmes do Guilhermo, e é por isso que eu gosto de Hellboy, mas tá bom, obrigada aí pela recomendação, vou procurar o Capitão Falcão. E é isso, esses foram os comentários finais, fiquem à vontade para comentar aí em cima também. Pegar um filme Quiserem de super-herói. Pegar um filme de super-herói brasileiro, do cinema marginal brasileiro, Super Outro. Bom demais. Nunca vi. Meu super-herói favorito é o Batman. Eu gosto desse teor aristocrata do Bruce Wayne. Que é ele tem o dinheiro suficiente para odiar a burguesia. Tá certo. Bom, fica aí então, gente, esses últimos comentários. Quero agradecê-los, então, por virem aqui para a gente trocar essa ideia, conversar. Fica o convite em aberto para voltarem, ou juntos, ou então cada um, né? A gente pensar num tema aqui para a gente trocar ideia na cultura brasileira. E é isso. Boa noite para vocês. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite, muito obrigado e prazer enorme estar aí conversando de novo com o Eribaldo. Que agradeço o convite, enfim, foi um espaço muito massa. A conversa foi deliciosa. Thalita, Felipe, muito obrigado. Tchau, gente. Até mais. Boa noite para vocês.